Meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos de pedir a Deus, no início desta meditação, que abrisse o entendimento e os corações para que nós possamos contemplar a grandeza, a beleza e a necessidade de Jesus. Paulo, nós lhe estamos traçando os passos, nós estamos caminhando por detrás de seu pensamento, sempre viu em Jesus o segundo Adão. O primeiro Adão é uma figura coletiva que representa a humanidade toda inteira, portanto ainda está presente. Cada ser humano é um Adão, cada homem é um Adão, cada mulher é uma Eva. A história dos primórdios apenas projeta no início o que é comum a todos os tempos, a todas as épocas e a todas as pessoas. O primeiro Adão, para sermos exatos, prevaricou, transgrediu a vontade de Deus e o seu pecado foi a autarquia, que significa isto, querer buscar-se na existência, querer viver uma existência sem Deus, querer buscar a própria felicidade, o próprio sucesso, independente de Deus, alijando Deus, o Criador, da própria vida e da própria atividade. Jesus, o segundo Adão, não imitou o primeiro. O primeiro quis surripiar, roubar de Deus a divindade. Sereis semelhantes a Deus, profundamente conhecedores do bem e do mal. Esta foi a tentação a que sucumbiu. O segundo Adão, Jesus, foi humilde. Embora na forma de Deus, como o primeiro Adão, embora imagem e semelhança de Deus, ele também, como o primeiro Adão, não repetiu o gesto do primeiro, não tentou arrancar de Deus a glória que lhe convinha por ser sua imagem e semelhança, mas, diz o hino pré-paulino do capítulo 2 da carta aos Filipenses, humilhou-se a si mesmo e se fez homem. Ao contrário do primeiro Adão, foi obediente até a morte e morte de cruz. E esperou que fosse Deus a exaltá-lo, por isso Deus o exaltou e o colocou acima de toda a criatura, de tal forma que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Deu-lhe o nome acima de todo nome. Interessante. Paulo contrapõe dois Adãos. O primeiro, a humanidade toda inteira corporificada num só. O segundo, antítese perfeita do primeiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo, historicamente, nasceu na Palestina e viveu em Nazaré. Era um homem simples, um simples aldeão. Era um agricultor. Provavelmente, como fabricante e operário, criava objetos agrícolas, arados, foices, martelos, enxadas. Talvez talhasse a pedra também. Mãos calejosas, as mãos do Filho de Deus. E, no entanto, naquele aldeão da Baixa Galileia, naquele operário e filho de operário, estava a humanidade inteirinha suspensa. Deus é diferente do que pensam dele os homens.
Já o diz no profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos, minhas decisões não são as vossas. Quanto dista o céu da terra, distam os meus pensamentos dos vossos pensamentos. No seu desígnio imperscrutável, quis que num átomozinho, insignificante nas suas aparências, residisse corporalmente a plenitude da divindade. A expressão é de Paulo na carta aos Colossenses. E quis que naquele homem estivesse o destino de todos os seres humanos. Imaginemos a humanidade toda inteira, com todos os seres humanos do passado mais remoto, do presente e do futuro. Uma grande e imensa pirâmide, voltada para baixo, porém, de ponta cabeças. E toda esta grande pirâmide pousando e pressionando uma única pessoa, Jesus de Nazaré, o segundo Adão. E esta grandíssima pirâmide, na qual estamos todos e cada um de nós fazendo pressão sobre ele e dependendo ou sendo condicionada por ele. Ora, o que fez o segundo Adão, Jesus? O contrário do primeiro Adão. Se o primeiro Adão trouxe a desgraça para a humanidade, se com o primeiro Adão entrou o mal na carne humana e esta carne se tornou carne do pecado, votada à morte e à morte eterna, onde é definitivamente destruída, o segundo Adão, também ele numa carne semelhante à do pecado e carregando as consequências de todos os pecados, embora não fosse pecador, Paulo diz, Deus o fez pecado para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. Realizou ele também na sua carne o que o primeiro não realizou, o contrário do primeiro. O primeiro foi rebelde, o primeiro foi desobediente, o segundo obedeceu, o segundo se humilhou, o segundo buscou a vida inteira numa espécie de noviciado, numa espécie de experiência, a aceitação plena da vontade de Deus, levada depois a cabo e plenamente consumada na sua paixão e morte de cruz. Este sim realizou a vontade de Deus na sua morte, fruto de uma obediência plena e, sobretudo, de um amor que maior não se entende, realizou o contrário do primeiro e pôde destruir a morte no próprio terreno, a carne, onde ela havia dominado. Se ela na carne dominou através da desobediência, na carne deveria ser destruída ou destruído o pecado através da obediência, através da solidariedade, através da aceitação, através do amor. O pecado que havia, repito pela terceira vez, dominado na carne é vencido. O pecado que havia saído vitorioso na carne de Adão, na carne do segundo Adão, Jesus Cristo é plenamente dissolvido. E assim, aquele para o qual, no qual, em vista do qual todas as coisas no céu e na terra foram criadas, existem e subsistem, tornou-se também o Redentor daqueles que entraram no nada do pecado, fazendo-os de lá sair
para introduzi-los no seu próprio corpo. E assim não sofrer alteração alguma, nem com a tragédia do pecado, o plano concebido por Deus de recapitular a humanidade toda inteira em Jesus Cristo, de divinizar cada homem e cada mulher em Jesus Cristo. A isto dá-se o nome de redenção objetiva, que se realizou uma vez por todas no ato da cruz, na Sexta-feira Santa histórica da Paixão, que nós celebramos e comemoramos todos os anos. Agora, era preciso que este ato único e irrepetível se unisse a cada um de nós e se tornasse nosso. Era preciso que aquela morte se unisse às nossas mortes. As nossas mortes são mortes contrárias a Deus, são mortes devidas ao pecado, são salário do pecado e tem como estipêndio a morte eterna, que de certa maneira pesa sobre a cabeça do pecador. Era preciso que os homens todos participassem pessoalmente desta vitória do segundo Adão sobre o primeiro, da vitória da obediência sobre a desobediência e rebeldia. Como isto se dá, como isto se realiza? Eu aqui daria um exemplo analógico, apenas analógico. Nós, no centro-sul do Brasil, recebemos energia de uma grande hidrelétrica que se chama Itaipu e que se encontra na fronteira entre Brasil e Paraguai. Lá se gera uma energia imensa. E como é que eu, em São Paulo, posso me beneficiar dessa energia? É relativamente simples a explicação. Basta que ela seja trazida através de fios de alta tensão até a cidade de São Paulo, pois estes fios de alta tensão cobrem uma distância de 1.200 quilômetros, mais ou menos, e chegam a São Paulo. Chegando em São Paulo, eles se distribuem pela cidade toda inteira e pelos seus logradouros e ruas. Chegando à minha rua, ele se distribui para a minha residência. E na minha residência, mas na residência de todos, existem as diversas tomadas. Que eu faço quando tenho um objeto elétrico que queira conectar ou de que se queira servir daquela energia? Basta conectá-lo na tomada com ela. Através da tomada, ele entra em conexão imediata com a energia gerada em Itaipu. E desta maneira se eletrifica. Nós podemos dizer que o Calvário do segundo Adão, o ato de obediência do segundo Adão, em perfeita antítese com o primeiro, que somos todos nós desobedientes e rebeldes, gerou uma energia fabulosa, gerou uma energia infinita, gerou o início de uma humanidade nova. E é por isto mesmo que é chamado segundo Adão, o iniciador de uma nova humanidade. Não o iniciador de uma humanidade envelhecida e tornada desgraçada pelo mal e pelo pecado cometido.
Pois bem, esta energia da cruz entra nas diversas tomadas. E quais são essas diversas tomadas? Eu diria muito simplesmente, são as pias batismais onde cada um de nós foi pessoalmente batizado, porque era preciso que cada um de nós pessoalmente entrasse em contato com esta energia, com esta morte. O batismo, as pias batismais são os terminais desta grande energia do Calvário. É a energia do Calvário sempre atual, sempre presente em cada uma das nossas igrejas paroquiais. E em cada batismo, aquele ser humano que nasceu velho em Adão, que nasceu desequilibrado em Adão, se reequilibra ao contato com o segundo Adão. E digamos que o batismo, que é ao mesmo tempo o sacramento da fé, o sinal visível da fé, me une pela primeira vez à morte de Jesus. É lavacro, é regeneração, é morte e sepultura. Não existe uma teologia unívoca do batismo no Novo Testamento, mas de uma forma ou de outra, como lavacro, como ablução, como mergulho ou imersão, ele é um contato com a morte de Jesus. Aquela água que escorreu, aquela única vez pela minha cabeça, estava grávida de Espírito Santo, do Espírito de Jesus morto e ressuscitado. Muitas vezes a água escorrerá sobre a minha cabeça e a de vocês também ao longo das nossas vidas, e não acontecerá mais nada do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus. Mas naquela, por estar grávida de Espírito Santo, aquela água simbolizava a mão de Jesus. Sacramentalmente era a mão de Jesus. Se enquanto Jesus estava em vida, se entrava em contato com ele, em comunhão com ele através de um aperto de mão, de um contato físico, após a sua morte e ressurreição, o contato permanece e permanece necessário, só que se dá sacramentalmente, através da água grávida de seu próprio Espírito que escorreu sobre nós. Naquele momento, Jesus unia a sua morte, que é bem diferente da nossa, igual a nossa apenas no aspecto, digamos, físico, igual a nossa apenas no aspecto fenomenológico, mas substancialmente diferente da nossa, porque morte na obediência, morte no amor, morte na entrega absoluta, esta morte de Cristo entra em contato com a morte do filho de Adão, do herdeiro do primeiro Adão. E a morte de Cristo em contato com as minhas mortes destrói as minhas mortes, de tal maneira que permanece em mim apenas a morte de Cristo. E se depois da morte de Cristo eu ainda tenho que morrer, e nós todos temos que morrer, nós temos que morrer porque Ele morreu, porque Ele quis que, porque Deus quis que a redenção passasse pela morte dele. Mas aqueles que foram batizados e vivem na fé e entram em contato com sua morte através da fé, morrem, mas não simplesmente a morte biológica, comum a todo o lote humano, muito menos a morte salário do pecado, morrem a morte de Jesus. Quer vivamos, quer vigiemos, quer dormimos, pertencemos a Ele. Quer vigiemos nesta vida, quer durmamos na morte, pertencemos a Ele. Morremos à morte de Jesus. E quem morre à morte de Jesus, não sua própria morte, pode ter a esperança, eu repito uma vez mais, de que Deus, naquele ato de morte e após ela, o refará aquela pessoa
à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Este era o Evangelho de Paulo. Claro, é uma boa nova que é apresentada a cada ser humano. Deus não se desesperou de você. Deus inventou Ele mesmo o remédio para a sua desgraça e a sua morte. E Deus apresenta gratuitamente este remédio a você na morte de Cristo, desde que você aceite esta realidade que Ele gratuitamente realizou, onerosa para Ele, não para você, desde que você se abra a ela, desde que você, diante da cruz de Cristo, peça perdão de seus pecados e peça que a morte de Cristo cancele, destrua os pecados que se aninham fundo dentro de você. Neste momento, dá-se então aquilo que São Paulo chama a justificação pela fé. Ou seja, neste exato momento, Deus torna o injusto justo. Deus torna o ímpio pecador membro de Jesus Cristo. E não se trata de uma simples imputação, mas se trata de uma verdadeira criação. Usando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, que Paulo vê realizadas neste momento, arranca do seu peito o coração de pedra e dá-lhe um coração de carne. Arranca do seu peito aquele espírito que o induzia ao mal e coloca nele o Espírito Santo, que é a remissão dos pecados. A partir daquele momento, você é um membro de Cristo, você é uma pessoa que vive em Cristo, você é uma pessoa que herda o que Cristo já possui e se encaminha agora para a salvação. Neste exato momento, tem início o processo salvífico do pecador. Não é isto uma boa nova para quem tem fé? Para quem vive neste mundo e preocupado apenas com o materialismo deste mundo, para quem está plenamente secularizado, essas palavras dizem muito pouco. Essas palavras soam abstratas demais, essas palavras não têm muito significado e não calam a fundo no próprio coração. Mas se a pessoa é tocada por Deus, e eu espero que o caro retirante o seja neste momento, percebe que não há notícia melhor, que não há futuro melhor do que saber que Deus o aceita plenamente e o refaz através da confissão dos próprios pecados e da aceitação em si da morte de Cristo, que cancela os seus pecados e cancela o castigo a eles devido, que é a morte eterna. Por isto mesmo louvamos e bendizemos a Deus. E não se esqueça, se este benefício foi nosso, foi de cada um de nós no nosso batismo, agradeçamos hoje imensamente a Deus a graça de termos sido batizados e de vivermos até hoje na fé do nosso batismo, que realizou plenamente em cada um o que eu acabo de transmitir.